Olá, olá, pessoal! Olha só, voltei, hein? Como você já sabe, eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional aqui no Sapiência, e desejo que você seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda a esse que é o segundo episódio da nossa websérie Diplomacia Sem Segredos. Nessa série especial de 4 episódios, nós estamos dedicados a responder as perguntas mais frequentes sobre a carreira diplomática. Aquelas dúvidas que, vez ou outra, aparecem nas nossas redes sociais, nas aulas, nos eventos, e que no final do dia revelam um ponto em comum, né? O enorme interesse e muitas vezes, digamos, um certo mistério, por que não dizer, que ainda envolve o trabalho de um diplomata. Se você perdeu, recomendo que você volte e assista, porque no primeiro episódio nós falamos sobre os requisitos para se tornar um diplomata. A gente discutiu as etapas do concurso, os primeiros passos para a preparação, então tá tudo lá, aliás, bem profundo. Agora, chegou a hora de dar um passinho além, um passinho adiante. E se você está estudando para o CACD, provavelmente já imaginou, assim, o seu nome na lista dos aprovados. Aliás, eu devo dizer, acompanhando tantos alunos ao longo desses anos, esse é um dia que vale a pena ser vivido. A gente, como professor, celebra aí junto com vocês. Mas, no final das contas, muitas vezes a gente se pergunta sobre como chegar até a aprovação, mas esquece de se perguntar o que é que vem depois disso, né? O que acontece no dia seguinte? Como é que, afinal de contas, acontece a cerimônia de posse? O que é, mais na prática, mais no dia a dia, o Instituto Rio Branco? Como começa de verdade ali, na vida real, a carreira diplomática? Então, para suprir essas dúvidas, hoje eu quero te contar tudo isso com aquela riqueza de detalhes que você só encontra aqui no Sapiência, né? E vou te mostrar, aliás, que a aprovação no CACD não é, como alguns pensam, um ponto de chegada, né? A gente sabe que é uma maratona difícil, que você chega lá feliz, mas olha, é só o início de uma jornada muito mais longa, institucional, marcada por uma formação intensiva e que não termina, que só continua. Tem vários ritos simbólicos e é, claro, o início de atuação real no serviço exterior brasileiro. Então, fica aqui comigo até o final e se esse conteúdo, de alguma forma, for útil para você, se ele te ajudar, eu vou pedir para você já aproveitar, curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhar com outros candidatos, com colegas que possam se beneficiar. Aliás, fica o lembrete também, ao longo da websérie, a gente está coletando aqui as dúvidas, então deixa a sua dúvida aqui abaixo e fique atento, óbvio, porque ela pode ser respondida já no episódio seguinte. Lembra que essa é uma websérie participativa e a gente quer a sua pergunta por aqui. Vamos lá, então, para o dia seguinte, como eu prometi para vocês. O primeiro ponto, gente, que é importante ali de acompanhar é a publicação do resultado final do concurso de admissão à carreira de diplomata, né, o famoso e já conhecido CACD. Esse resultado, ele é publicado no Diário Oficial da União e a partir desse momento, olha, posso dizer, a sensação para quem chega até esse ponto é de uma mistura de euforia, alívio, tem até os do time da incredulidade. A gente está falando, não dá para negar, né, de um dos concursos mais exigentes do Brasil e como todo mundo sabe, o caminho até essa aprovação ele é longo, desafiador, às vezes até para muita gente é um caminho solitário, né, conciliando diversas coisas ao mesmo tempo, girando muitos pratinhos no ar. E logo após o resultado, os aprovados, os classificados, eles são convocados para apresentar a documentação necessária para a posse. Lembra que eu falei dela? Então, vamos relembrar aqui. Vale destacar, e isso é uma distinção que às vezes gera dúvidas entre os candidatos, aquela diferença entre ser aprovado e ser classificado no CACD. Vamos esclarecer isso para quem não entende a diferença. Ser aprovado significa ter alcançado a nota mínima exigida em todas as fases do concurso, o que por si só já é um grande feito. No entanto, veja só,
Somente os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis no edital é que serão convocados para tomar posse e iniciar a formação no Instituto Rio Branco. Trocando em miúdos, em outras palavras, é possível ser aprovado e ainda assim não ser chamado. Então, veja que é preciso aí ter um certo preparo cardíaco, né, candidato, para lidar com esse processo. Mas voltando à etapa formal, que é extremamente importante, a questão lá dos documentos, como é que a coisa funciona? Você apresenta os documentos que comprovem que o candidato, né, você aprovado no caso, cumpre todos os requisitos legais para o cargo, e aí nós falamos sobre esses vários requisitos no nosso primeiro episódio, e também sobre aquelas avaliações pré-admissionais. Você vai reunir tudo isso e vai apresentar, e algumas semanas, às vezes até meses, depois da divulgação do resultado final, acontece a cerimônia de posse, que usualmente costuma se concentrar no início do ano. Olha, esse é um daqueles momentos, né, para sair na foto e compartilhar no grupo da família. Essa cerimônia, gente, ela acontece em Brasília, geralmente com a presença das autoridades do Ministério de Relações Exteriores, dos governos estrangeiros, muitas vezes, né, diversos diplomatas experientes, familiares dos novos diplomatas ali participam, e ela é um ato muito mais do que burocrático. É claro que existe ali a formalização institucional, mas ela também marca simbolicamente o ingresso oficial daquele candidato, já então diplomata, no serviço exterior brasileiro. A partir dali, os aprovados deixam de ser candidatos, como a gente sempre fala aqui, e passa a integrar de fato esse corpo profissional de diplomatas do país, recebendo o título de terceiros secretários em formação. Eu sei que vocês que são CACDistas gostam de brincar que o candidato é o quarto secretário. Se você já ouviu essa brincadeira, é daí que ela vem, porque é claro que quarto secretário não existe, mas quando você começa na carreira, o primeiro cargo do plano é de terceiro secretário. E se você começar no Instituto Rio Branco, esse é o título que você vai ter. Bom, poucos dias depois da posse, começa o curso de formação no Instituto Rio Branco, né, que eu mencionei também no primeiro episódio. É a tradicional academia que forma os nossos diplomatas brasileiros já desde os anos 40 e é, como todo mundo sabe, um espaço de excelência, prestígio, tradição, é assim um dos cases brasileiros, das coisas que todo mundo no exterior admira, né? O curso que você vai ter no Instituto Rio Branco, ele é conhecido formalmente como Curso de Formação de Diplomatas, é a sigla CFD, e ele funciona como uma espécie de universidade diplomática, por isso que a gente fala em academia diplomática. Bom, o curso de formação de diplomatas, ele tem duração aproximada de 1 ano letivo e a sua missão é de preparar os recém-aprovados para o exercício em si, né, da função ali, da carreira diplomática propriamente. Ao longo desse período de 1 ano, os alunos, eles assistem aulas, eles participam de seminários, eles também são engajados em algumas atividades práticas e passam, claro, por mais algumas avaliações. Os temas, gente, incluem tudo que tem a ver com a carreira em si. Política internacional, já puxando a sardinha para minha brasa, né? Eu sempre digo que é importante sempre continuar estudando esse assunto, afinal é da carreira que você escolheu, mas não apenas isso. Então, história da diplomacia, economia, direito internacional, também línguas estrangeiras, né? Outros idiomas, aulas relacionadas a protocolo, práticas consulares. Então, tem uma verdadeira imersão nessa rotina diplomática. Olha, dá para dizer que, de um lado, quando alguém começa os estudos no Instituto Rio Branco, vem aquele entusiasmo, afinal de contas, você está ali fazendo parte de uma instituição que forma os diplomatas brasileiros e isso causa muita empolgação, a gente sempre vê isso acontecendo por aqui, mas, ao mesmo tempo, de outro lado, vem um certo choque de realidade. Afinal de contas, né, o ritmo de estudos não necessariamente diminui. Pelo contrário, muitas vezes, inclusive, ele se intensifica.
a gente vê que muitos candidatos, eles acreditam que depois de aprovação no concurso, vai ser tempo de relaxar, vai ser tempo de descontrair, mas não é bem assim, né? Logo eles descobrem que o curso de formação de diplomatas lá do Instituto Rio Branco, ele exige ainda mais dedicação, bastante disciplina e também muito foco. Ali é o espaço, é o momento em que também se revela um novo tipo de competição, né? Afinal de contas, os classificados nas melhores posições do CACD, eles frequentemente vão tentar manter o seu desempenho e repetir o feito durante esse ano letivo, esse período de preparação, já que, veja só, as notas obtidas no curso de formação, elas são utilizadas para ranquear os diplomatas ao final desse processo. E é esse ranking que pode impactar diretamente a lotação inicial de cada um, ou seja, o posto ou a função que esses candidatos, agora diplomatas em início de carreira, vão assumir na sequência, logo depois de finalizado o período do Instituto Rio Branco. É, portanto, gente, um ambiente, ao mesmo tempo, né, de muito aprendizado, amadurecimento, consolidação de várias habilidades, principalmente um espaço em que o senso de responsabilidade ganha contornos muito mais práticos e vem o peso institucional, mas, ao mesmo tempo, também de necessidade de muito pé no chão, né? Durante o curso, o aluno, ele, como eu disse para vocês, já é considerado formalmente um diplomata. Isso é importante manter presente. Eu já falei para vocês que o cargo é o de terceiro secretário em formação, e isso, portanto, representa que já existe um vínculo funcional entre esse jovem diplomata e o Itamaraty. Não à toa, vocês recebem remuneração, benefícios e, inclusive, estão sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos federais. Esse curso, portanto, do Instituto Rio Branco, ele não é apenas uma etapa preparatória, ele já é, por si só, uma parte, uma etapa dessa carreira que está em andamento. Aí, durante o último semestre do curso, ali o finalzinho, a segunda parte, os diplomatas em formação, eles vão ter que realizar uma espécie de estágio prático na Secretaria de Estado das Relações Exteriores. E é nesse estágio que eles trabalham em uma das unidades do Itamaraty, geralmente ali no período da tarde, né, quando eles não estão nas aulas, geralmente as aulas são pela manhã, e nessa fase prática, ela é muito interessante porque é ali que os diplomatas se familiarizam com a rotina, com o exercício diário do serviço exterior. Eles convivem com os colegas mais experientes, eles conhecem de perto a estrutura organizacional e os processos mesmo, né, ali o dia a dia do Ministério de Relações Exteriores. Essa experiência, gente, ela é tipo uma imersão na vida diplomática. O estágio, ele conciliado com as aulas, oferece uma visão, assim, realista dos desafios diários da carreira e ele vai, portanto, preparando o diplomata para enfrentar questões complexas que vão surgir, evidentemente, na vida, na carreira e no cenário internacional. Além disso, o estágio é uma oportunidade para os novos diplomatas criarem uma rede de contatos que vai ser muito importante ao longo das suas carreiras. Vão, inclusive, ajudar esses jovens diplomatas a estabelecer relações profissionais que podem ajudar, facilitar em processos futuros de parcerias, de colaborações. Mas eu sei que você que está querendo ser diplomata, logo vai me perguntar o seguinte: afinal de contas, quando é que vem a promoção? Como é que funciona a ascensão? Quanto tempo, quantos cargos existem no plano de carreira? Como é que é esse caminho da base até o topo? Você quer saber, eu não tenho dúvidas, como é que é a estrutura da diplomacia brasileira em termos de etapas, né? E eu vou dizer para vocês, olha, são etapas bem definidas. Inclusive, muita gente brinca que a carreira diplomática, ela é assim, parecida com a formalidade e a hierarquia das carreiras militares. Então, vou contar para vocês quais são os degraus de terceiro secretário até você chegar ali ao topo da carreira diplomática. Vamos começando, então, de baixo para cima. Depois de terceiro secretário, vem o segundo secretário. Aí, evidentemente, depois o primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e, por fim,
auge de todos, o ministro de primeira classe. Muitas vezes a gente conhece isso a partir do título de embaixador, né? Bom, pensando em critérios de promoção, basicamente a gente tem dois elementos que pesam bastante: antiguidade e merecimento. Mas para a progressão na carreira, o diplomata precisa cumprir vários requisitos, como, por exemplo, ficar um tempo mínimo em cada cargo, ter experiências no exterior, fazer vários cursos obrigatórios no decorrer da carreira. Inclusive, eu falei para vocês, nunca vai parar de estudar, né? Vai continuar tendo que se atualizar e tal. Com exceção da primeira formação, que se dá unicamente pelo tempo, todas as demais promoções ficam condicionadas ao voto dos seus pares e às superiores que vão pesar na hora de fazer a sua avaliação. Essas avaliações são feitas pelas altas chefias do Ministério das Relações Exteriores, incluído também o ministro de Estado. Então, veja que não é um processo automático, é uma construção que vai exigir tempo, dedicação e, de novo, bastante responsabilidade. Para você chegar ao topo da carreira, a lei prevê pelo menos algo em torno de 20 anos, né? Então, saindo da base até o topo, uma jornada de mais ou menos 20 anos. É uma profissão, como você pode notar, né, que pede visão de longo prazo e trabalho contínuo, né? É claro que existe uma recompensa para quem escolhe ficar, para quem escolhe aprender e crescer ali dentro. Então, o esforço vale a pena, mas ainda assim é um plano de longo prazo. Bom, se eu estou falando de carreira, uma dúvida que quase sempre aparece nessa hora, né, em relação aos vários cargos do caminho, são os valores. Afinal de contas, quanto é que ganha um diplomata? Essa é uma pergunta super justa e também muito comum, e eu vou agora, então, trazer os dados para vocês atualizados. O salário de entrada hoje, gente, gira em torno de R$20 mil brutos, e você pode acompanhar ano a ano esses valores atualizados no edital do concurso, que sempre já crava ali qual é a remuneração. Esse valor, ele varia conforme o posto em que o diplomata vai trabalhar. E também, é óbvio, tem uma relação com o país em que ele estiver lotado. Quem está fora do Brasil, por exemplo, recebe, além do salário, alguns adicionais, como auxílio moradia e também alguns benefícios que ajudam a manter um padrão de vida ali adequado e correspondente, né, compatível ao contexto local. Também existem casos em que o diplomata atua em regiões de risco, e nesses casos em particular também existe um adicional específico. Pensando em termos do processo, a remoção para o exterior, ela geralmente acontece depois de alguns anos de trabalho em Brasília. E normalmente isso leva cerca de 3 anos, né? Essa é a base aí, a régua da média. Essas remoções, elas seguem diversos critérios, mas principalmente critérios técnicos, administrativos e também levam em consideração a própria vontade desse diplomata, desse servidor, dentro do que é possível, né, na medida do possível. É bom dizer, gente, importante destacar aqui, que o diplomata, em nenhum momento, ele é forçado a se mudar para o exterior contra a sua vontade, né? As remoções, elas seguem um processo com regras bastante claras, bastante transparentes e principalmente com base na manifestação de interesse do próprio servidor. Existe, claro, um mecanismo oficial de movimentação de pessoas, né, dentro do Ministério de Relações Exteriores, que é chamado mecanismo de remoções, e ele acontece semestralmente. Por meio dele, é que os diplomatas podem se inscrever para concorrer a vagas em postos no exterior. Mas essa participação, ela é voluntária. O processo é bem simples. O edital do concurso mostra as vagas disponíveis em cada posto. Os diplomatas aptos podem selecionar até 3 opções. No final, de acordo com os critérios de hierarquia e precedência, vão se definir as vagas. Se um diplomata recusar uma proposta de remoção, ele não é penalizado com uma transferência obrigatória. O que pode acontecer é o seguinte: caso ele já tenha encerrado o seu tempo de permanência no posto atual, por exemplo, um país onde ele estava lotado, ele pode ter que retornar para Brasília, né, a sede de origem, e aí você tem que lidar com esse processo. Em resumo, você nunca vai ser enviado
para um destino forçadamente, mas também não pode esperar controlar 100% da sua localização na carreira inteira. Existem regras, existem prazos, existem negociações e, afinal de contas, como em toda carreira, você vai precisar gerenciar um certo nível de intangível que está nesse processo, né? Nesse caminho, muita gente às vezes se pergunta, bom, eu sendo diplomata, posso passar a vida inteira aqui no Brasil, em Brasília, ou em algum posto do Brasil? E a resposta é que, tecnicamente, sim, mas existem, assim, digamos, grandes, severas limitações. A primeira promoção na carreira, a do terceiro secretário para segundo secretário, como eu já disse, é automática, é por tempo de serviço. Até aí tudo bem, né? Mas a partir do próximo degrau, e isso também vale para chegar até o topo de embaixador, o tempo de serviço no exterior, ele passa a ser um critério obrigatório, né? Conforme eu já mencionei. E de segundo para primeiro secretário, esse tempo é de 2 anos no exterior. De primeiro secretário para conselheiro, 5 anos. De conselheiro para ministro de segunda classe, 7 anos e meio. E de ministro de segunda classe para primeira classe, né, embaixador, 10 anos no exterior. Ou seja, quem não sai do Brasil não sobe. É simples assim, né? E mais do que isso, existe um ponto fundamental aqui, gente. O trabalho diplomático, ele é por excelência, né, como está ali pressuposto na origem, um trabalho internacional. Fazer diplomacia é representar o país no mundo e, portanto, querer ser diplomata e não querer sair do Brasil já é uma contradição de origem que a carreira, claro, vai refletir. Então, é importante saber disso quando está tomando essa decisão. Dito isso, bom, sim, existe um espaço para atuar no território nacional. O trabalho no Brasil também é importante, ele é fundamental para que tudo funcione aqui e lá fora. O Ministério de Relações Exteriores, além da sede em Brasília, naquele prédio belíssimo que vocês todos conhecem, ele mantém 8 escritórios de representação regional, que são, né, esses escritórios espalhados pelo Brasil, e é nesses escritórios que os diplomatas trabalham em contato tanto com os governos estaduais, municipais, como também com consulados estrangeiros, empresas, universidades, instituições culturais e, é evidente, a própria sociedade civil. Eu vou até te contar aqui onde é que ficam esses escritórios. Quem sabe você é vizinho de um e ainda nem parou para se dar conta. Existe o escritório em Salvador, na Bahia. Existe o Eri Minas, que é o escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Erene, que é o escritório em Recife, no Pernambuco. Existe o escritório de Manaus, no Amazonas. Existe o escritório de Curitiba, no Paraná. Existe o escritório do Rio de Janeiro, né, lá na capital fluminense. Existe o escritório de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O escritório de São Paulo, chamado de ERESP. Todos têm sempre esse mesmo começo, né? ERI e aí alguma outra coisa que vem depois. No Ministério de Relações Exteriores e nos escritórios regionais, o que acontece? Os diplomatas, em geral, atuam em 4 grandes frentes. A primeira é a chamada área geográfica, em que eles acompanham tudo que diz respeito a uma determinada região do mundo, mantendo, portanto, um diálogo permanente com os postos brasileiros alocados naqueles países. A outra opção é a área temática. O trabalho, como o nome já diz, gira em torno de agendas internacionais específicas, como meio ambiente, direitos humanos, comércio, saúde global, sempre com foco em negociações multilaterais. A terceira área é a chamada área consular. Os diplomatas, eles seguem apoiando a promoção dos brasileiros no exterior, agora a partir do Brasil, organizando e coordenando as diretrizes com os consulados. E, finalmente, na quarta e última área, a área administrativa, a gente tem os cuidados, né, dessa engrenagem do próprio Itamaraty. Foco em finanças, no pessoal, licitações, contratos, manutenção, tanto no Brasil, né, em Brasília, nos escritórios regionais, quanto nas missões do exterior.
Bom, por hoje, eu espero que esse episódio tenha te ajudado, que ele tenha facilitado, dado mais clareza no que acontece logo após a aprovação no CACD. Eu sei que muita gente sonha tanto com ver o nome ali na lista e acha que aquele é um ponto final, mas como você está percebendo por aqui, esse é apenas o começo de uma jornada intensa, cheia de aprendizados, com muita coisa para fazer e, claro, muita transformação pessoal. Se você está nesse caminho, eu recomendo que você continue firme, é um caminho que vale a pena. Se você gostou do nosso episódio, aproveita para curtir, se inscrever no canal, compartilhar também com quem sonha em representar o Brasil no mundo. E olha, eu vou dizer para você, fica aqui comigo, porque no próximo episódio da nossa websérie Diplomacia Sem Segredos, a gente tem, assim, algo que promete. A gente vai falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, que é, afinal de contas, como se dá a vida de um diplomata no exterior. Será que é tudo glamour, viagens, jantares? Ou tem alguns desafios, né, que podem não aparecer nas fotos mais bonitas? A gente vai falar de trabalho em embaixadas e consulados, da lotação nos chamados postos A, B, C e D, da remuneração no exterior em relação a isso e do impacto que tudo isso tem na vida pessoal de quem representa o Brasil lá fora. Então, fica com a gente e deixa anotado aí, episódio 3, Vida de Diplomata no Exterior, só glamour? A gente se vê lá e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Tchau, tchau, gente!